aproveita para deixar seu like, porque agora a gente fala de uma operação internacional. Felipe Linhares de Oliveira, conhecido como Dom, foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, popularmente conhecido aí como ICE. A prisão aconteceu na Carolina do Norte e ele é apontado pelas autoridades como ex-chefe do PCC e do Comando Vermelho e tinha um mandato internacional por associação criminosa e extorsão. A prisão aconteceu após uma perseguição policial em Mooresville. Segundo as autoridades, ele tentou fugir em alta velocidade, bateu em outros veículos e ainda tentou escapar a pé, mas foi detido. No carro também foram encontrados uma pistola 9mm, dinheiro, celulares e notebooks. O brasileiro é investigado por porte ilegal de arma, sequestro e fuga. As autoridades informam que a esposa do Felipe teria sido mantida em cárcere privado enquanto ele planejava deixar o país rumo ao México. Então ele está sendo apontado aí como um ex-chefe do PCC e do CV. Eu nem sabia que tinha como ser chefe de duas organizações criminosas, né? Ex-chefe de duas. Currículo vasto, né? Isso que me chamou um pouco de atenção quando eu vi essa notícia. Né? Porque, né, chefe de duas organizações criminosas, pra mim eu fiquei meio assim, mas eu também não consegui muitas informações sobre ele em específico. Agora, ele tá num problema, viu? Porque, primeiro, o fato que a gente sabe, a gente conversou aqui com vocês, que essas organizações criminosas, elas já se espalharam aí pelo mundo, né? Tem algumas organizações aí aqui no Brasil que já não estão só mais no território brasileiro. Isso é uma realidade que precisa ser enfrentada. Agora, ele cometeu crimes que ele já vinha sendo procurado e, nesse momento, ele acaba cometendo outros crimes, que no estado aí da Carolina do Norte, o fato dele se evadir da ordem de parada já é mais um crime. Ele estar com essas armas de fogo também, possivelmente, outro crime. E o cárcere da esposa dele, que ele manteve a esposa encarcerada nesse momento da fuga dele. Então, ele tá num problemaço. Será que E isso não é já só isso. Conta pra gente, Caldeirão, Desculpa. será que já é um reflexo? Porque a gente viu aí a mudança de tipificação, né, dos Estados Unidos com relação ao PCC e ao CV, sobre ser uma organização terrorista. E isso já pode ter uma alteração também, Aline, como ele vai ser enquadrado, né? Já pode não, ele já tá fazendo parte dessa nova lei de antiterrorismo. Ele fugiu porque quando foi implantada a lei, ele está há muitos anos já foragido do Brasil, né? Então ele já sabia que a batata ia assar para ele. Então a fuga se deu por conta disso, porque agora, segundo o governo Donald Trump, não vai restar pedra sobre pedra em relação ao crime organizado. Tanto é que já se fala na Casa Branca que países da América Latina precisam ficar em alerta que os Estados Unidos está de olho. Então, quando inicia aí a lei antiterrorismo, as pessoas que já têm nomes na Interpol são classificadas e sobem nessa lista. Então, é claro que o governo americano vai pegar quem já está nessa lista para poder fazer a busca, né? Então, com certeza, ele já sabia que era procurado pela Interpol, tentou fuga e se deu mal. Agora, essa relação aí de ser de duas facções, né? Acontecia muito na década de 90, não sei se a Badaró vai poder me explicar melhor, que como as facções, tanto o Comando Vermelho como o PCC ainda estavam engatinhando para se transformar no que a gente sabe que elas são hoje, então existia muita rixa entre os faccionados. Então, um faccionado de brigava no grupo, aí acabava indo para o grupo rival para poder tentar marcar território. Então, na década de 90 aconteceu muito disso, né? De fuga do PCC ou vice-versa, de fuga do Comando Vermelho para poder fazer troca de facção, para poder se considerar aí um bandido mais importante, porque o Comando Vermelho e o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, por muitas décadas, disputaram espaço no tráfico de drogas, né? Então, a gente sabe que essas duas facções, que são apontadas como as maiores do Brasil, elas foram disputando território por território, fio por fio, casinha por casinha durante muitos anos. Então, existia essa rixa entre os faccionados, que quando tinha alguma briga, saía para ir para facção rival.
É uma exceção, né, Paty? A gente não vê uma normalidade. Geralmente, quando ele briga, ele morre, né? Por isso que eu vi. Por isso que não é Se eu arranjo impossível. uma briga, é matar, né? No fim das contas, não é assim que funciona. Ou fica decretado, né? Quando pegar, A vai briga não matar. tem demissão. Não tem demissão, não. Não tem demissão, não. A Patrícia trouxe uma questão bastante relevante. A gente estuda. Existem estudiosos que só estudam organização criminosa, gente. Então, a gente aqui no Brasil tem muitas organizações que elas são estruturadas de maneiras diferentes, existem semelhanças entre elas, existem algumas disputas territoriais, algumas mais diretamente, outras que são meio co-irmãs, que são amigas, outras que são inimigas. Então, vejam. É possível, existe essa possibilidade, como a Paty trouxe, de mudar para uma outra organização, isso demonstrar uma certa força. Mas geralmente quem vira a casaca assim não é muito bem aceito. É aquela coisa, ou você torce para um time, ou você é de um time, ou você não é de mais ninguém. Aqui sobre essa pessoa em específico, eu até tentei buscar mais informações sobre esse histórico, né? De ter sido líder de 2 organizações. Eu não consegui encontrar para trazer para vocês. Mas o fato é que, como a Patrícia trouxe, é relevante entender que nos Estados Unidos ele já está sendo tratado, até nas informações que a gente teve aí pela imprensa, como terrorista, né? Como essa lei antiterrorista, por ser um membro faccionado de organização criminosa. O que você acha dessa prisão, Negão? Como você vê? Você acha que agora o crime organizado vai acabar nos Estados Unidos de vez? Eu acho que isso é um pouco exagero. Muito exagero, bota exagero nisso. Eu acho que aqui a gente tem 2 questões. Questão número 1. Ele saiu do Comando Vermelho e foi para o PCC, ou ele saiu do PCC e foi para o Comando Vermelho? Só Deus sabe. Para mim é o único jeito dele já ter chefiado 2 facções. Ele não chefiaria as 2 ao mesmo tempo. Segunda pergunta os Estados Unidos falou tanto de transformar narcotraficantes em terroristas. E tudo que fez foi mandar ele de volta? Quem mandou de volta? Deportado. Então, tipo assim, já não seria de qualquer jeito? Então, todo aquele estardalhaço, todo aquele bafafá, todo aquele auê, qual que foi ele planejava fugir, né? Que a partir do momento que Mas ele fez um plano de fuga. Ele estava quietinho na dele, foragido. Quando entrou essa questão do antiterrorismo, ele entrou na lista da Interpol. Não, isso eu entendi. O que eu queria entender, o que eu quero entender é por que a reação dos Estados Unidos é simplesmente deportar. Porque ele vai ser deportado para cá. Então, tipo assim, ele já não seria de qualquer forma, porque ele é um criminoso brasileiro. Como alguém que tá fazendo coisa errada? Não, no fim das contas não muda nada, né, Negão? É porque a gente sabe que tem interesses políticos em classificar organizações criminosas como terroristas. Se fez o maior estardalhaço, não, porque nós vamos tratá-los como traficantes, nós vamos acontecer. E aí você pegou um traficante do calibre desse cara e tudo que você vai fazer é mandar ele de volta. Então você não tá vendo ele como um terrorista, você continua enxergando ele como um traficante, como antes. Esse para mim é o grande questionamento. Não mudou nada, entendeu? Foi só o estardalhaço mesmo e alguma coisa muda política. Sim. Sabe por que muda? Porque se você tiver um país que você tem interesses políticos ou até interesses financeiros nesse país e tem pessoas lá que você considera terroristas, você tem um motivo para invadir esse país, um motivo para decretar guerra contra esse país, um motivo para entrar nesse país, pegar o líder dele, refém, e levá-lo, como já aconteceu em outros países da América Latina. Então, para mim, essa nomenclatura terrorista para pessoas que são traficantes, para organizações criminosas, no fim das contas, é uma máscara. E ela acabou de cair agora. Foi o exemplo que você acabou de dar. O que muda? Não, eu acho que o governo Trump está dizendo o seguinte: começamos. Então, é uma reação americana para falar assim, olha, a gente não está de brincadeira, a gente lançou essa ideia e vamos até o fim com ela. Então, é uma forma de falar assim, olha, esse cara que é importante aí para o crime organizado brasileiro, que vocês estão atrás, a gente pegou aqui. E aí? Agora, eu não entendi o que o Negão quer que o governo americano faça com a criatura. Eu quero que ele mande ele para Guantánamo, porque é isso que eles fariam com qualquer outro terrorista que eles tivessem pego. Eles falaram tanto sobre o terrorismo porque era isso que todo mundo estava esperando. E não simplesmente dizer assim,
leva de volta para vocês aí. Porque isso ele faria, se esse cara tivesse batido num outro carro e eles descobrissem lá na hora de pesquisar que ele tinha um A9 junto com ele, que ele tinha umas outras coisas, e quem era ele, eles teriam feito isso. É isso que eu quero dizer. Tipo assim, o que o governo Trump fez tanto falando sobre o terrorismo, ele não está colocando em prática. Ele meio que como o Felipe falou, só que eu já não vejo do ponto de vista eu vou invadir o seu país, eu já vejo mais do ponto de vista eu quero, sei lá, desconto nos negócios que eu fizer, eu quero que a empresa que estiver ferrando a minha empresa daqui do meu país, você dê um jeito nela, Acaba entendeu? com o Eu vejo Pix. muito mais isso, porque se você considera ele apenas um terrorista, não deveria tratar ele como se ele fosse apenas um bandido comum e dizer, vem pegar o seu bandido comum. Ou espera aí que eu estou te mandando de volta o seu bandido comum. É isso que eu quero dizer. Negão, eu te desafio a colocar esse seu corte na sua bolha de direita pra ver como que o povo vai reagir. Que eu Não, você não duvido precisa me desafiar, eu já falei isso 1 milhão de vezes. eu duvido que as pessoas Eu sempre pensam falei como assim, você. eu sempre falei que o Trump, de conservador, ele não tem nada. O Trump é um nacionalista. O Trump é um Mais ou cara menos que é ainda, Estados né? Unidos em primeiro lugar. É farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu não sou dois Alessandros. Eu sempre sou muito direto com os meus seguidores, porque eu acho que não ser é falta de respeito. Se eu penso uma coisa, logo eu digo aos meus seguidores. Tem dia que eles gostam do que eu falei, tem dia que eles não concordam com o que eu falei, e é a vida que segue. É isso. Exatamente, né? É uma questão que a gente vê aí, o Negão tá demonstrando a decepção É dele que a gente aí. imagina terrorista, imagina um Bin Laden, né? Que eu Não, penso. eu também considero eles também. Eu nunca deixei de considerar. Mas eu esperava uma coisa muito mais enérgica, porque no Brasil eles são isso. Entendeu? Eu sempre considerei eles assim, principalmente a galera do Comando Vermelho. A partir do momento que você toma um lugar onde você diz agora a democracia nacional de vocês morreu aqui, quem manda aqui sou eu, você virou terrorista ali. Não me interessa se você fez isso por Mohammed, ou você fez isso por Jesus, ou seja lá quem for. Que aqui no Brasil os caras gostam de falar que só é terrorista se tiver a ver com religião. Não, você está literalmente suprindo as liberdades das pessoas dali que moram naquele lugar. Você é um terrorista. Você coloca fuzil AR-15 na mão de crianças. Você é um terrorista. Você faz assalto com granada de mão. Você é o quê? Você que na derruba nossa helicópteros lei blindados. não é assim que é Era uma coisa classificado. muito mais enérgica do que trazer um Derrubam cara de volta para um helicópteros lugar onde daqui a pouco o blindados. filho dele está na rua com habeas corpus de algum juiz. É porque Derrubam helicópteros. a nossa Constituição não classifica dessa forma. Eu acho que por isso também que a gente tem que Sim, discutir a nossa Constituição solta a cara que abusa a mulher para ele poder abusar de mais duas. Essa é a nossa Constituição. Lembra do cara que ficou chorando na frente do juiz, pedindo pelo amor de Deus, porque ele tinha que ajudar o papai, que era doente, do filho, que era sozinho? Aquele cara já tinha passado justamente por abuso, e ele saiu e tentou abusar uma outra mulher. Essa é a nossa Constituição. Então, quando a gente vê um outro país querendo... A gente está num estado de aperto, de corda apertando no pescoço tão grande que a gente está se agarrando a qualquer medida maluca que alguém comece a falar, porque a gente não está mais no ponto de querer pensar se a medida é maluca ou não. Esse é o país que a gente vive. É o país onde fuzil é colocado na mão de criança. Isso não é terrorismo? O que mais é? Do que a gente vai chamar isso? Mas tudo bem. Agora, só para finalizar, a gente vai encerrar esse assunto. Isto é organização criminosa. Isto é facção. Isso já existe um crime para isso. Sim. Como que nós estamos responsabilizando essas pessoas? Porque a minha questão é essa. Meu chat, minha amiga, meu amigo. Já existe um crime para pôr fuzil na mão de criança. Já existe um crime para fuzil derrubar helicóptero. Agora, a gente está tendo polícia para investigar? A gente está tendo Ministério Público para processar? A gente está conseguindo prender essas pessoas? Porque não adianta mudar o nome. Meu amigo, não adianta mudar o nome. Deixar de ser facção para passar a ser terrorista e não conseguir prender. Que bom que você ficou até agora aqui no vídeo. Eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Todo dia, 6 horas de programação diárias feitas para você ficar mais bem informado.